E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo, e ele pode sim ter uma base variada. Você pode usar vários ingredientes para fazer um queijo vegetal. E para além da castanha de caju, sim. É claro que a castanha de caju ela é dos ingredientes mais utilizados, ela é super versátil para fazer um queijo vegetal, ela é mais neutra, ela vira um creme liso, homogêneo, maravilhoso, é, neutralidade no sabor que eu digo, coloração dela maravilhosa. Então a gente tem tudo numa castanha de caju, fora o equilíbrio entre proteína, gordura, carboidrato e tal. Então, ela é um ingrediente completo, vamos dizer assim, no qual é possível usar só ela e fazer um queijo vegetal excelente. Ou seja, usar só a castanha, fermentar com um pouco de água, obviamente, sal, tal, enfim, mas a base ser só a castanha de caju. É muito possível disso acontecer. Agora, por vezes, é possível a gente pensar, nossa, mas só castanha de caju, não tem como fazer outra coisa? Claro que tem. Ah, tem batata. Não, a batata não fica bom. Então, mas não é só castanha de caju ou batata. A gente tem vários ingredientes possíveis de se utilizar para fazer um queijo vegetal. E isso é muito interessante, principalmente quando a gente pensa no aporte nutricional. Porque imagina só, você está querendo comer queijo vegetal todo dia, né? E numa dessa, castanha de caju, castanha de caju, castanha de caju, castanha de caju. Chega uma hora que, peraí, né? Não precisamos de tanta castanha de caju assim na vida. Então, quando a gente começa a variar os ingredientes do queijo vegetal, a gente começa a trazer aportes nutricionais diferentes também para o nosso corpo, né? Então, a gente pensar em variações ao longo da semana, por exemplo, no começo da semana, você tem um queijo vegetal com uma determinada base. Mais no final da semana você tem uma outra base. Numa outra semana você varia para uma terceira base ainda. Aí depois pode voltar para a primeira e tal. Enfim, mas o interessante é fazer uma certa rotação, né? Dar uma rotatividade aí dentre os ingredientes para a gente poder também variar o que o nosso corpo está recebendo enquanto nutriente. E dentro disso, a gente pode pensar em grupos de ingredientes, né? Oleaginosas, por exemplo, é o que mais aparece quando a gente fala de uma massa triturada. Usar amêndoas, usar a própria castanha de caju, mas castanha de caju não vale para essa conversa aqui. Mas então, amêndoas, pistache, de repente, nozes, avelã, amendoim, macadâmia, ou seja, a gente tem várias oleaginosas que é possível a gente utilizar. É claro que elas vão trazer sabores diferentes, elas vão trazer textura diferente, porque a quantidade de fibra delas também varia bastante entre elas, né? Coloração vai ficar diferente. Então, quando a gente começa a variar, imagina lá, se você tá já com uma certa experiência com castanha de caju, fazendo castanha de caju, castanha de caju, castanha de caju. Ah, eu quero variar agora. E vai fazer com pistache. Esperando que vai ser como a castanha de caju, mas com pistache, não vai. Vai ser diferente. Tá? Você vai ter um resultado final diferente. E por outro lado, é até possível a gente meio que fazer algumas misturas entre as próprias castanhas, né? Amêndoa com macadâmia, por exemplo. Se você fizer um queijo vegetal 100% amêndoa, um 70% amêndoa, 30% macadâmia, já fica um pouco diferente. 50%, 50%, fica diferente. 30% amêndoa, 70% macadâmia, vai ficar diferente. Ou seja, a gente tem variações de textura e vamos ter de sabor também, só com dois ingredientes colocando, sei lá, quatro proporções ou cinco proporções diferentes entre eles. Olha só como a gente consegue ter uma diversidade muito grande, ou né, uma diversidade relativamente grande aí com dois ingredientes só. Imagina a gente colocar um terceiro para dar
um brilho aí, né? Ou imagina a gente chamar aquela batata renegada para brincadeira, ou em vez de uma batata, um inhame, em vez do inhame, um cará ou uma mandioca. E olha só, eu estou falando sim de amido, mas eu estou falando de amido no formato do tubérculo, com as fibras que estão presentes no tubérculo. Estou falando de você cozinhar uma mandioca, pegar aquela mandioca mais molinha que fica ali e colocar ela para ser triturada junto com a amêndoa, por exemplo. Vai dar uma textura diferente também. E fora isso, usar leguminosas, né? Das leguminosas, o amendoim é uma leguminosa, mas com comportamento de oleaginosa, né? Mas enfim, soja, por exemplo, grão de bico, feijão branco, enfim, você consegue fazer todas essas combinações, né, que a sua criatividade colocar. Arroz cozido, por exemplo, dá para entrar na brincadeira. Aveia, olha só a quantidade de possibilidades que a gente tem e, claro, quanto mais a gente consiga diversificar, duas coisas vai acontecer. Primeiro, nosso corpo agradece nessa diversidade nutricional. E depois, o tanto de coisa que a gente aprende em termos de função de ingredientes numa receita. Você começa a ter como se fosse uma biblioteca de resultados de ingredientes na cabeça. Porque a partir daí, quando você começar a pensar de trás para frente, o objetivo final meu vai ser fazer um queijo vegetal que tenha esse comportamento. Bom, para ele ter isso, eu acho que aí, ó, a mandioca cozida vai ser interessante. Porque eu lembro de uma vez que eu usei e deu um resultado mais ou menos desse jeito, e para esse vai ficar legal. Se eu juntar ela com grão de bico e ter uma base de castanha, talvez, amêndoa, juntar todos esses três aí, vai chegar no que eu estou pensando que vai dar certo, né? E fora isso, imagina começar a fermentar toda essa brincadeira aí, colocando também fontes de probiótico diferente. Enfim, já acho que já é suficiente para sua criatividade aflorar e dar até um certo curto-circuito na mente de tanta diversidade que tem. Mas depois comenta para mim quais as combinações mais diferentes que você já fez e que deu um resultado interessante, ou também que deu um resultado bem mais ou menos. Mas comenta aí que a gente continua essa conversa nos comentários.